Desde que a internet existe, nós sabemos os perigos que envolve falar com estranhos. Afinal, existe uma quantidade absurda de pessoas mal intencionadas à procura de outras um pouco mais ingênuas para passar para trás. O novo documentário da Netflix nos mostra claramente como isso acontece, mas de uma forma completamente diferente dos trotes telefônicos que estamos acostumados a ver aqui no Brasil. E é pensando nisso que hoje vamos falar sobre Simon Levier. Vamos descrever um pouco da sua história e entender as razões pelas quais vários profissionais estão crendo na hipótese diagnóstica de que Simon na verdade se trata de um sujeito com transtorno de personalidade antissocial, a famosa psicopatia. Esse é o canal analisando o personagem da sua Gabriela. Sou estudante de psicologia. Por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, filmes, jogos, animes e atualidades no geral. Se você curte temas como esse, já deixa o seu like para que a cada dia a gente possa trazer mais conteúdos com cada vez mais qualidade para vocês. É isso e agora bora falar de psicologia. Para você que vem de Marte, caiu de paraquedas e não sabe muito bem do que estamos falando, nos últimos dias sai um documentário na Netflix que mostra pra gente o relato de 3 supostas vítimas de Simon Levier, um israelense que se dizia bilionário, bonito e com uma lábia das boas que, pasmem, na verdade era de origem humilde e ganhava vida aplicando uma espécie de golpe financeiro em mulheres que ele encontrava pelo Tinder. Conhecendo a verdadeira história de Simon, foi descoberto que ele na verdade vem de uma família israelense de origem muito simples. A sua mãe revela que não mantém contato com ele desde muito cedo. E pesquisando um pouco mais a fundo, é revelado que Simon iniciou a sua vida com os golpes a partir dos 18 anos, quando passou também a criar falsas identidades, praticar troca de cheques inválidos e a enganar inclusive alguns comerciantes que davam a ele uma oportunidade de trabalho. Nesse ponto, podemos observar uma forte desvinculação entre ele e a sua família, o que vai ficar bem marcado depois na ausência de vínculos afetivos e verdadeiramente profundos, sem interesses além do financeiro na vida de Simon. De acordo com o DSM-5, os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial podem ser charmosos, volúveis e verbalmente superficiais em seus esforços para conseguirem o que querem. Essa é uma estratégia muito utilizada por ele durante o processo de manipulação de suas vítimas, com características inclusive de um abusador em potencial. Simon seleciona mulheres e atrai cada uma delas com o mesmo discurso amoroso, com promessas de vida e que aos poucos vai até mesmo ocupando espaços dentro do cotidiano de suas vítimas, chegando até mesmo a conhecer familiares e amigos. Desde o início do contato, vemos relatos de que ele é muito intenso. Presentes caros, restaurantes de luxo, viagens extravagantes e uma narrativa muito bem estruturada fazem parte de todo o seu processo manipulativo. Isso claramente envolve sua capacidade de ser um enganador em potencial, mentindo repetidamente sem sentir o menor remorso ou culpa. O ponto-chave desse processo é inclusive o momento em que Simon encaminha uma série de fotos e vídeos dizendo que está sendo perseguido por inimigos que ele mesmo criou. A narrativa é muito bem construída, capaz de deixar mulheres que já estão envolvidas nessa relação numa posição de fragilidade, justamente pela necessidade de ajudar o cara que elas gostam e que aparentemente está correndo risco de vida. Em muitos momentos, Simon emite alguns comportamentos de uma pessoa com TPAs. Quando consegue o dinheiro que precisa, é evidente que ele o gasta em uma questão de 2 ou 3 dias, ainda que seja uma quantia muito alta, caracterizando a impulsividade muito comum dentro do transtorno. Além disso, ele responsabiliza e terceiriza de alguma forma suas necessidades para outras pessoas, agindo constantemente de maneira irresponsável. Supostamente, ele também age de maneira que coloca constantemente a vida de outras pessoas em risco, sem se importar. Afinal, você já parou para pensar no rolo que ia dar caso a Polícia Internacional o descobrisse no meio de um dos seus rolês e uma de suas vítimas fosse levada como uma comparsa? É importante também mencionar que o DSM-5 vai mencionar a presença de um comportamento agressivo em pessoas com TPAs. No entanto,
Não vemos muitos nuances de agressividade no comportamento de Simon, com exceção do momento em que ele descobre que uma de suas namoradas estaria leiloando parte de suas roupas de grife, como uma forma de se vingar. A atitude dele nesse momento é completamente curiosa. Vimos no documentário que ele muda suas reações muito rápido, indo de uma possível negociação de uma forma carinhosa e tranquila para uma postura completamente agressiva e imponente. Como podemos ver no documentário, ele pegou pouquíssimo tempo de prisão e hoje em dia vive em liberdade, ainda que tenha deixado suas vítimas com dívidas de milhões de dólares. Infelizmente, não temos notícias de qualquer tratamento psicológico envolvendo o caso de Simon. Na verdade, a situação foi totalmente contrária a isso. Simon se recuperou bem financeiramente e exibe detalhes de sua mais nova vida de luxo como coach nas redes sociais. A questão pode ser tão séria que nem mesmo seu rosto estampado nas mais famosas redes de jornais e revistas foi suficiente para que ele deixasse de almejar a sua vida de luxo e glamour. Infelizmente, as vítimas de Simon foram as principais afetadas por toda a situação e literalmente estão até os dias de hoje pagando por um alto valor por cair nas garras de um golpista como ele. Para finalizar, é importante lembrar a vocês que estamos fazendo uma análise das informações que tivemos e, em caso de qualquer identificação com o quadro diagnóstico apresentado no vídeo, é necessária uma avaliação profissional qualificada. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e dizer nos comentários se vocês gostaram do conteúdo. É isso, um grande abraço e até a próxima!